A pandemia Covid-19 ainda está matando muitas pessoas ao redor do mundo inteiro. Portanto, a quarentena ainda é muito importante. Confira nessa reportagem a entrevista que fizemos com o médico infectologista. As temperaturas no Brasil não são apenas quentes. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. No Rio Grande do Sul, há temperaturas muito baixas, como na Itália, e a preocupação é o clima gelado, onde o corona se propaga com maior facilidade. Muitos exames são negativados por conta de alguns testes que não têm boa sensibilidade e foram feitos em pacientes positivos de Covid-19. No Brasil tem se utilizado muito reação cadeia polimerase em tempo real, famoso PCR-RT, para diagnóstico específico do vírus presente nas mucosas do nariz e da orofaringe. Esse teste ele é bastante sensível, bastante específico, porém ele só é possível de ser detectado a partir do início dos sintomas. Muitas pessoas que realizaram o teste simplesmente porque teve um contato com pessoas suspeitas ou confirmadas, mas elas estavam assintomáticas, deram negativo, mas posteriormente se confirmou que essas pessoas eram sim ou foram infectadas pelo SARS-2 COVID. A recomendação é que esse teste seja utilizado apenas em pacientes sintomáticos. Os testes sorológicos que estão por chegar e os testes rápidos têm também uma especificidade alta, porém a sensibilidade não é tão boa. O problema com os testes sorológicos é que eles só detectam a doença após o 10º dia. O Covid-19 ainda está em pesquisa para possíveis tratamentos. Por isso, algumas medicações para aliviar sintomas como febre devem ter atenção redobrada. Muito tem se falado sobre algumas medicações proscritas no tratamento da Covid-19. A OMS recomenda que seja evitado ou contraindica o uso do ibuprofeno para tratamento dos sintomas da Covid-19. Outro medicamento que também a OMS orienta não utilizar durante os casos agudos são os corticoides, como por exemplo a prednisolona. Os pacientes que têm doenças reumatológicas, esses pacientes não devem interromper o uso do corticoide, eles vão continuar utilizando na dose que foi prescrita. Pacientes que tiveram Covid-19 podem ficar com sequelas, mesmo depois de recuperados. Os pacientes que entram em estado grave e que infelizmente precisarão de suporte intensivo, eles terão sim um dano a nível pulmonar que muitas vezes poderá ser irreversível. Pacientes que tiveram Covid-19 e se recuperaram podem desenvolver novamente a doença? Isto já está estipulado pela OMS que após 14 dias com doença, o paciente considera-se curado e neste caso esse paciente passa a formar anticorpos contra o vírus e, portanto, ele não terá chance de reinfecção. Quais os sintomas dos casos graves de Covid-19? Ele se manifesta como uma pneumonia viral, ela vai destruir parte do parênquima pulmonar e isto logicamente causa dificuldade para respirar, uma falha na troca do oxigênio. Por enquanto não se tem nenhuma terapia 100% eficaz. Citar outras doenças que mataram não é justificativa para não se prevenir e não evitar aglomerações. A transmissibilidade desse vírus ele é mais ou menos mais alta que algumas doenças, inclusive até que o próprio vírus influenza. As medidas de isolamento social e cuidado de higiene, isto é fundamental para o controle desta pandemia.